Causas Animais com Eliomar Russi, o Mazinho no quadro Animais na Cidade. Bom dia, Mazinho. Bom dia, Jorge. Bom dia muito especial aqui às nossas convidadas e também aos nossos queridos amigos ouvintes, internautas aí que nos assistem. Um abraço especial a todos. Hoje com a médica veterinária Karina Oliveira. Oi, Karina, bom dia. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa engrandecer sobre esse assunto aqui hoje. Tratamento médico veterinário de animais idosos. É isso, Jorge. É o tema de hoje. Muito importante, muito importante. Quero saudar também aqui a Sandra, que é empresária do ramo veterinário, também está aqui nos prestigiando. Obrigado pela presença, viu, Sandra? Karina, é um assunto fundamental. Primeiro, agradecendo novamente a tua presença e nós temos, eu confesso a você, para mim, eu passei agora meio que um intervalo de 6 meses de cada um deles, os meus 5 animais que eu adotei das ruas, viveram o ciclo todo conosco, com a minha família, vieram falecer. Agora não foi paulada em cima de paulada, todos idosos, cada um com um problema, cada um com uma situação. É daquelas coisas que te derruba. É muito difícil. É ali que a gente realmente se testa o tempo todo. Mas, claro, também a gente tem que entender o ciclo da vida, né? Nós vamos passar por isso e muitos nem chegam, inclusive, a esta idade, né? Mas é triste mais. Então, eu queria inicialmente abordar contigo isto. Os animais idosos. Cuidados nesse aspecto. Quando o animal começa a ficar idoso, como é que a gente percebe isso? Como é que as pessoas podem exatamente entender que agora ele está diferente? Isso que tu está falando agora é uma realidade bem comum. Os animais vivem mais, estão cada vez mais próximos de nós, então a gente sente muito mais a perda. E eu sempre falo, se ele viveu muito, teve uma vida com ele, né? Perdeu um animal com 15, 16, 17, 18, quer dizer que tu fez um ótimo trabalho, né? Ele viveu muito, teve uma vida feliz. E isso é uma rotina cada vez mais do nosso dia a dia veterinário. A gente até fala, às vezes brinca que lá onde a gente trabalha não é amigo pet, é geriatria amigo pet. Porque cada vez mais a gente atende mais animais idosos. Hoje a minha rotina, eu atendo mais idosos do que filhotes. Eles estão vivendo mais, né? Pelos cuidados, mais. Né? Então, porque hoje em dia a gente se vacina, a gente castra os animais, eles são mais próximos de nós, então nós percebemos com mais facilidade quando eles têm algum problema, levamos mais ao veterinário, né? Temos mais cuidados, então isso refletiu na longevidade dos animais. E isso acaba afetando toda a estrutura familiar. Então, quando eu vou fazer uma consulta de um animal idoso, eu falo que eu tenho que atender o tutor, né? E o animal. Porque aquela pessoa, ela começa cada vez mais perder o animal dela. Exato. Então, ele brincava mais. Essa sensação é ele horrível, vai mudando, né? Então, assim, tu vai tentando não acreditar nisso, mas tu vai percebendo que é isso mesmo. Então, assim, a consulta, se eu vou atender um filhote, às vezes é 30, 40 minutos. A consulta de idoso é 1h20, porque eu tenho que conversar muito com esse tutor. E a gente começa a perceber, olha, ele caminhava mais, tá caminhando menos. Olha, ele reclama para levantar. Agora ele tenta me morder. Olha, esse lugar aqui ele está se mordiscando mais. Então, ele começa a mudar, né? Dorme mais? Às vezes dorme mais e às vezes dorme menos. Porque o animal com dor crônica, por exemplo, às vezes ele não tem mais um sono tranquilo. Perfeito. Né? E aí, que eu sempre falo, a gente não vai deixar o seu animal novo de novo. É um reflexo, né? Verdade. É a mesma coisa com os humanos. Mas a gente pode dar a melhor vida possível para ele, né? Então, por isso, muitas vezes a gente ouvia aquilo assim, ele é muito velho para operar. Muito velho para... Não, ele já é velho. Manca porque é velho. Não, hoje em dia a gente tem a ciência, a medicina evoluiu e a gente tem recursos para dar qualidade de vida para esses animais. Então, assim, eu não consigo muitas vezes curá-lo, mas o meu papel é aliviá-lo. Né? Então, assim, notou alguma coisa diferente, começou a mancar, começou a ter tosse, né? Começou a mudar o comportamento. O comportamento é a chave, né? O animal mudou ali. Essa é a hora da gente... Não, vamos levar antes que o problema apareça, né? Mas, Karina, como nós seres humanos, né? Quando ele é mais idoso, ele prefere estar mais resguardado, ele não deve ser tanto incomodado, digamos assim. Por exemplo, se você põe um filhotinho que é mais agitado, gosta mais de brincar, a tendência é não ficar muito legal, porque ele está mais idoso, eu percebo que, de fato, como você bem falou, os movimentos vão diminuindo, ele vai ficando mais... sonolento, uma coisa que eu também percebi ao longo da minha vida. É natural isso, ou seja, é legal respeitar realmente essa parte, você evitar mais essa interação se ele não está mais querendo, porque são fases distintas, né? De repente um filhote é a mesma coisa, botar uma criança com uma pessoa mais idosa.
Sim. Talvez vai haver uma incompatibilidade aí, né? Sim, e dentro desse assunto ainda você tem que dividir entre gato e cachorro. Gato dificilmente, um gato jovem já não gosta de mudar a rotina. A gente já tem que ter um cuidado ao introduzir um animal. Não posso colocar um outro gato na casa, né? O gato gosta de rotina. O gato fica doente se ele sai de uma rotina. Um gato idoso, muito mais, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Não quer dizer que tu não possa ter um outro animal, mas isso tem que ser feito com muito cuidado. Nunca forçar uma introdução. Você tem um animal, um labrador de 40 quilos que sente dor. Você coloca um filhote que vai ficar mordiscando ele e pulando, sabe? Então, é a questão de ter empatia com o animal, claro. Perfeito. E respeitar o espaço dele também. Então, sim, tem que ter um cuidado em relação a isso. O gato eu acho muito fantástico você tocar, porque ele tem muita personalidade, né? O gato, ele... Não tem um igual ao outro. Não tem, né? Literalmente. Aquele desenho, o Garfield sempre diga, o melhor retrato, literalmente, desse tipo de animal. Essa questão do idoso, e aí as pessoas às vezes desistem da vacina, as pessoas desistem muitas vezes de levar ao médico veterinário, há muito uma crença popular, exatamente como você comentou anteriormente, não vale mais a pena, ele já está se entregando. Não é bem assim, né? Não. A sinomose, por exemplo, que é uma doença viral, o senhor deve conhecer, né? Uma doença fatal, o animal pode ter em qualquer fase da vida. É muito triste quando tu perde um animal por uma doença que pode ser prevenida. Então, às vezes, leptospirose a gente tem na nossa cidade e é prevenida com vacina. E muitas das vezes, os animais que a gente atende com essa doença são idosos. Então, imagina tu passar nessa fase da vida porque a gente não fez a vacina. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente escuta muito. Eu peço uma ultrassonografia abdominal. Não quero fazer porque eu não quero descobrir. O problema está lá, você descobrindo ou não. É melhor você descobrir antes, que a gente consegue fazer algo, dar um conforto. Ter uma chance a mais, decidir o que a gente vai fazer ou não, do que não, né? E outra coisa, né? Os animais vivendo mais, algumas doenças a gente tem acompanhado mais. Uma delas é o câncer, né? Cada vez mais. Terrível. Que é um problema mundial em qualquer área, né? A gente não tem a cura. Para nós seres humanos, inclusive, né? E eles, como algumas raças, né? Os animais, eles são considerados idosos, não tem um padrão, né? Que às vezes a gente vê aquela tabelinha na internet, né? Fazendo a correlação da idade animal com o humano. Não é bem assim. Um cãozinho raça pequena, um shih tzu, ele pode viver até 15, 16, 17 anos. Um cão, um labrador, um bernese, um São Bernardo, por exemplo, com 8, 9 anos, ele já está no final da vida. Então, é um cão com 6 anos, ele já é considerado idoso. Então, a gente tem a particularidade de cada raça, né? E diferencial das espécies também. Então, assim... Tem animal que com 6 anos a gente já tem que começar a fazer os check-ups, né? Qual doença essa raça tem mais, né? Então vamos investigar, cuidar mais. E eu sempre falo, a informação é a melhor arma que a gente tem. Então saber antes é a melhor coisa. Muitas das vezes esses pacientes, né, geriátricos são oncológicos, né? E a pessoa vem com aquele mito do humano. Quimioterapia dói, quimioterapia sofre, eu perdi alguém. Mas eles, assim, eu falo que eles dão um banho na gente, né? Os animais são fantásticos, porque eles não têm esse fator psicológico de eu estou doente, eu estou fazendo químio. Químio para ele é remédio, ele vai ficar melhor depois. Então a gente tem que tirar esses mitos, né, e buscar cada vez mais ter as informações, buscar o tratamento, buscar ajuda, porque assim, hoje a gente tem animal que chega correndo lá com 16, 17, 18 anos, né? Caraca. Então isso é um mito que a gente tem que Karina, eu confesso a você, assim, eu faço tudo pela vida, tudo, olha, tudo que é possível, cada um desses meus 5, eu fiz de tudo que você imaginar, mas sofro demais. Demais da conta, demais, porque cada situação dessa... Cara, tu olha no olhinho, o olhinho, ele fala com o olho, ele tá ali naquele momento, chega a me arrepiar, porque essas são as dores que a gente tem, entende? E é difícil, é muito difícil. Essas partidas são muito sofridas, porque... E, de novo, como eu tive 5 agora meio que em paralelo, cara, cada um deles com motivo impressionante, cada um deles com uma situação, cada um deles envolveu um problema, cada um deles... E aí imagina a diversidade que vocês pegam em relação a isso, né? Então, não é fácil se preparar para esse momento, sabe? Por mais que, de novo, no meu caso, a consciência muito tranquila, acho que esse é não conseguiria me entender nem como gente se fosse diferente. Mas chega o momento da partida. Como é que você consegue tratar isso com o tutor? Essa é outra curiosidade que eu tenho. Você está percebendo que o cãozinho está indo, os exames não estão respondendo e a coisa não está realmente revertendo. Como é que faz isso, Karina? Como é que aí o lado humano com o lado profissional, eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Porque a gente não tem uma disciplina na faculdade, o que eu acho falho, né? Isso. Porque eu tenho que tratar o tutor e o animal. Exatamente. Eu vou conversar com a família, né? Então isso é algo que a gente
tem que ir trabalhando e buscando por fora, né? Porque as pessoas, imagina, às vezes tu receber a pior notícia para ti ali aquele ano, então a gente precisa ter empatia ali com a família, e eu não sou aquela profissional que eu falo que a gente tem que tentar de tudo. A gente tem que tentar de tudo dentro da realidade do animal e da família. Perfeito. A gente também tem que respeitar o final da vida. E quem não sofra, né? Isso, então a gente precisa ter empatia. Eu falo assim que quando eu comecei a profissão, vou para o meu 5º ano de veterinário, eu falava assim, quanto eu menos me apegar, melhor. Aí teve o primeiro que eu me apeguei. E eu falo assim, depois daquele eu me apeguei em vários, e eu sofri várias vezes, mas todas valeram a pena. Valeu a pena o afeto que eu aprendi, as famílias que eu conheci, as relações que eu criei. Então, assim, quanto mais, eu acho que até o caminho da veterinária é a gente seguir para essa especialidade, porque é um profissional diferente. É um profissional que tem que ter tempo para conversar com a família, tem que ter empatia, tem que pegar na mão, tem que dar abraço, né? Não é só tratar o animal. Então, assim, a gente vai preparando aos poucos, que no final, normalmente, não é a gente que fala, a família que fala. Chegou a hora, né, doutora? E a gente fala, chegou a hora. Karina, que bom ver profissionais como você, viu? Obrigada. Muito bom, porque é evidente, o trabalho veterinário, todos nós esperamos quando você procura um profissional nessa ótica. Agora, esse lado humano é muito importante. Olhar um pouco além, de fato, perceber, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem famílias que naquele momento estão literalmente tirando da sua boca a comida para poder dar esse tratamento ao animal, porque não tem condições para fazer. E estão fazendo o que não podem para ver se esse animal realmente não sofra mais. Então, entender esse contexto é muito bom. As pessoas podem ter certeza que elas podem não te falar, mas a gratidão que elas ficam, isso vai o resto da vida. Eu falo assim com muita tranquilidade por tudo que já vivenciei, tudo que já vi na minha vida. A gente já tem um pouquinho mais de experiência e acho que isso aí é notório. Infelizmente, é muito raro encontrar profissionais assim, e nada contra ninguém. Fazendo seu papel de médico veterinário já está excelente, mas esse além conta muito. Pode aperfeiçoar, te apega, obrigada. Quanto mais sofra junto, eu sei disso, mas vale a pena. Sandra, queria falar um pouquinho contigo também, Sandra, por favor. Sandra é empresária aqui na cidade também, tem a clínica veterinária, a Karina trabalha com ela. E aí, Sandra, como é que é atuar nessa área da medicina veterinária? Você também não é médica veterinária, mas teu coração eu sei que está ligado diretamente, né? A doutora Karina falou tudo ali, né? Eu não sou veterinária, mas a gente se apega. Eu, na verdade, é um sonho. Não tinha condições na época. Queria ser veterinária, mas como perdi minha mãe, fui criada pela avó. Mas um dia eu falei, eu acho que eu vou ter uma clínica. Nem que Deus vai me abençoar, vai colocar profissionais já. Desse gabarito, né? Acho que colocou uma pessoa como, né, a doutora Karina ali. Então, assim, não é fácil. Como assim, ela como veterinária, às vezes eu estou lá dentro, se eu vejo alguma coisa, choro. Já chorei muito lá dentro, saio assim para não mostrar também para os tutores, né, para os clientes, mas não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Os dramas, as situações que chegam no dia a dia, né? Sim, sim. Eu sempre digo, uma pena que eles não falam, só falta isso, né? Eu acredito que os animais, eles duram um pouco para ensinar o ser humano. Eu também sou nessa. Por mais que me dói demais. Por mais Quando ela falou agora de 8 anos, sabe que eu não tinha me ligado nisso ainda, meu Deus. Mas eu coloquei isso no meu coração, eles estão aqui para ensinar muita gente. Ensinam muita gente muito. ainda não acordou. Verdade, não evoluiu, isso. né? Não evoluiu. Entendeu? Por isso que eles duram tão pouco, entende? E eu acredito também nisso, Sandra. Olha, não é fácil nós falarmos isso que nós estamos falando. Não. Porque realmente, assim, como eu digo, a dor é muito forte, eu ainda meio que estou de luto nessa história toda, mas é uma lição. Tu começa a parar e refletir em cada situação, em cada momento. Cara, quem ainda não descobriu o poder de um animal? Olha, quantas pessoas morando sozinhas hoje em dia, né? As pessoas já não têm mais filhos como antigamente, e perfeito, é uma escolha delas. Mas descubra no animal essa companhia, né? Por isso que eles não falam, mas a atitude deles, sabe? Né? O jeitinho que eles te olham, o olharzinho, aquilo tudo assim, é demais. Eu tenho animais, eu tenho gato, tenho cachorro, Eu, Sandra, nesses 15 anos, basicamente, de média dos meus que viveram, essa última leva que eu tive, eu prometi para mim mesmo, assim, ia me dedicar até o último dia de vida deles. Eu deixei de viajar, eu deixei de fazer muita coisa, mas não falo reclamando, de coração mesmo. Não. Tanto é que agora eu preciso desaparecer um pouquinho, eu preciso exatamente, sabe, sair um pouquinho desse circuito, mas faria, e assim tudo eu fiz até o último dia, mas literalmente o último dia, tentando fazer com que esse último dia fosse ainda mais fosse ainda mais além, entendeu?
Porque eu sempre digo, Sandra, ninguém é obrigado a ter animais. Não, ninguém. não. Mas se você pegou, Karina, você é obrigado a cuidar. Eu não Sim, admito de outra também forma. não admito. Sabe? Não venha jogar responsabilidade para outra Não. pessoa. E acho que se erra bastante quando você vê alguém abandonando um animal, você vai lá, pega esse animal e diz, não, agora você vai pegar ele de volta, essa pessoa vai abandonar, vai matar o animal. Adianta, não diz não. Você calcula entregar esse animal, esse coitado desse animal, para esse crápula, essa pessoa novamente. Eu acho que devia punir de algum jeito. Exatamente. Uma multa ou pagar alguma coisa social. Exatamente. Sabe? Eles deviam implantar, mas mostrar. Agora, se entrega, imagina, eu fico pensando no temor desse animalzinho, ele já foi Imagina. abandonado. Você vai lá e entrega ele de volta. Não, A você pessoa vai cuidar. vai fazer pior. Que isso, Fazer gente? pior. Eu Sabe? também não faria isso nunca. Sandra, quero te agradecer muito a tua presença aqui no nosso Obrigada, programa, viu? Muito obrigada. Sucesso sempre lá na clínica, né? E que Então. você continue sendo essa pessoa especial também, que eu estou conhecendo a partir de agora, mas já dá para ver a empatia e, acima de tudo, esse compromisso com a causa, que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Parabéns, viu? Obrigada. Karina, como é que as pessoas podem fazer exatamente para poder, às vezes, administrar pequenos problemas em casa? A gente fala aqui muito da automedicação. Tem que ter um pouco de cuidado nesse sentido, né? Às vezes a internet, a questão do Google. E aí, dentro dessa ótica, principalmente dos animais idosos, o impacto pode ser ainda maior, né? Um medicamento errado, uma administração errada, os efeitos que isso pode ocasionar. E isso é uma coisa que a gente tem acompanhado cada vez mais, principalmente nos animais com problemas crônicos, né? Ele tem aquela doença há muito tempo, cães idosos. Ah, o veterinário fez desse jeito, eu vou fazer de novo. Só que aquela vez foi em um contexto, né? Em Isso, outra perfeito. vez é outro contexto. Então isso é muito perigoso. A pessoa guarda a receita muitas vezes, né? Quando acontecer de novo, eu já sei o que fazer. Sim, eu sempre falo assim, eu sei que a tua intenção é a melhor. Inclusive fale tudo, né? Não adianta esconder informação que você só vai atrapalhar. Mas, realmente, isso é muito perigoso. Às vezes, uma medicação que foi usada no momento X, por um tempo, né, determinado, se o animal está com um problema hepático, por exemplo, tu pode sobrecarregar e levar um problema muito maior. E isso, assim, sempre quando a pessoa chega com essa queixa, né, ela sempre fala, por que eu fiz isso? Olha aí. É sempre o arrependimento, A consciência sabe? daí, A culpa. né? Eu fico, não, se você não sabia, tudo bem, mas agora você E claro, ela sabe, tentou né? fazer o bem, mas Sim. depois fica se autoculpando e ela sabe que ali passou Sim. do ponto um pouquinho, né? Sim, não, a informação a gente tem que buscar. Eu acho que todo mundo tem que ter essa independência, Ok. sabe? De procurar. Procura qual a melhor alimentação. Eu quero fazer alimentação natural, eu quero Isso. ração. Procura, vai atrás de informação. Mas assim, se existe uma profissão técnica, né? Porque tem um Isso. motivo. Então vá atrás, né? Ô, Karine, não é à toa que vocês pesam o animal na clínica, né? Quer dizer, o animal já pode ter alterado o peso, ter uma dosagem que é diferente nesse Sim. aspecto, né? Então, são N fatores que acabam tendo que ser novamente verificados para poder medicá-lo, né? Não é Sim. simplesmente saber, inclusive, qual é o medicamento apenas, né? E sem contar que, assim, até fazendo certo as coisas mudam, né? A medicina muda o tempo todo, né? A gente tem que estar em constante estudo. Às vezes uma medicação que era indicada, saiu uma nova evidência que não tem mais tanta indicação, né? Então tudo isso é importante. E isso do peso é bem engraçado, porque hoje em dia as pessoas pedem um orçamento por WhatsApp, né? Aí a gente pergunta o peso, 20 quilos. Aí chega o animal 10. Eu fico, meu Deus, né? Se vende uma medicação baseada na... Porque nem todo mundo tem uma noção, né? A pessoa Então meio que realmente... chuta, né? Ela olha então assim... isso é perigoso. Até fala assim, gente, pesar animal na pet shop é de graça, tá leve? não cometam isso. Porque assim, às vezes uma vermifugação, né? É uma coisa preventiva, não tem problema. O tutor pode ir lá, comprar medicação corretamente, mas sempre tendo informação, né? E o animal tem que estar saudável, né? Ô, Karina, outra coisa que me corta o coração, e já peguei muito também essa situação, o animal quando começa a ficar idoso, então, alguns ficam cegos, outros começam realmente a ter mobilidade, a falta de mobilidade muito comprometida, de fato, ele, né? Começa a atrofiar e abandona. Assim, se tem uma coisa que Isso é me terrível, tira do... Eu sou um pouco passional na minha profissão, sabe? Então, é algo que eu tenho trabalhado. Então, se tem uma coisa que me tira um pouco do eixo, é isso, né? Pensa, tu tem um animal a vida inteira, foi teu Exatamente. companheiro, Exato. simplesmente descartar. Cara, Muitas como é que dá vezes isso? eu já cheguei, né? E falei, né? Espero que faça o mesmo contigo. Na hora ali do sentimento, né? Não que eu deseje... Sim, mas sim, naquele mas momento, sabe? é difícil. Porque, meu Deus, né? Eu não consigo Foi um conceber. companheiro da tua vida, né? Exatamente, Assim, você e vê, eu pô. acredito pessoalmente que tudo que tu faz aqui vai voltar Vai pra você ter, de né? alguma forma, né? Então, eu acredito nisso pra gente conseguir dormir à noite, né? Porque eu fico tranquila com o meu trabalho, com o que eu faço, dentro da nossa responsabilidade, né? Exato. Abraçar o mundo a gente não consegue. Porque se o abandono já tem que ser condenado, e de fato, em qualquer fase da Sim. vida do animal, como é que vai abandonar idoso, quando ele mais precisa, né? Bom, tem pessoas que abandonam o ser humano, né? Abandonam o pai, a sim, mãe, sim. né?
e depois você, né, enfim. E a gente sempre fala assim, muitas vezes a gente tem aquela família que está disposta a fazer tudo e gastar tudo, e isso não é o suficiente. Exato. E às vezes um animal que às vezes só precisava de algo a mais, seguir um tratamento, a família não abraça. Isso é triste, né? Isso. Mas hoje eu fico feliz que grande parte das famílias estão dispostas a cuidar, sabe? Cada vez menos eu vejo isso. E dentro das suas condições, dentro da tua realidade. Então, isso me deixa bastante feliz, assim, dentro da minha profissão. E como também. dica final, até nós temos um quadro no TV Galega, toda terça-feira, o Jorge é o apresentador do Jornal de Blumenau, hoje, e aí o quadro Animais da Cidade, lá na TV Galega, eu falo exatamente sobre a questão do não dar de presente. Cuida com esse negócio do Natal, dá de presente para a criança. Eu vou dar de presente para a criança, não é aquela que vai cuidar, é o pai e a mãe, são as pessoas que estão na casa, é a família. Não se dá animais de presente, gente. Evita esse tipo de coisa, sabe? Tem que saber que realmente é uma vida que você está passando adiante, não é um objeto. Hoje tem brinquedos que simulam os animais, que fazem tudo que os animais fazem de forma muito similar. A criança pode jogar no canto, pegar de volta quando precisar, mas não uma vida, né? E aí na sequência vem o abandono. Começam os maus tratos, na sequência vem o abandono. Porque fica aquela história, o cachorro não é meu, tu vai cuidar, hein? Então a alegria ela dura rápido, ali aquele momento de euforia logo passa. Tá aquela vidinha ali, o animal é filhote, ele vai morder o chinelo inicialmente, ele vai começar a morder o calçado, o sofá, e assim vai, a fase da dentição e por aí vai, e daqui a pouco, infelizmente, vira no que vira. Né? Então, tem que ter consciência acima de tudo, né? A gente tem que cada vez mais evoluir. Essa é a palavra principal, né? E assim, dá a importância que eles merecem, né? São seres que merecem todo o respeito, todo o cuidado. Então, se você não está, eu falo assim, se você não está disposto a cuidar pelo menos 20 anos... não tenha, né? Exato, é isso aí. Se prepare para isso, né? Se prepare para o melhor, eu falo. Querida, quero já te agradecendo que estamos no final do quadro. Como é que as pessoas fazem para contactar com você? Parabéns por todo o teu conhecimento, a tua humanidade acima de tudo. É muito gostoso falar contigo, dá para ver a paixão acima de tudo por aquilo que você faz. E você é muito jovem ainda, que você tenha muitos e muitos anos de profissão, muito mais sucesso. Você merece, está nítido isso. Pessoas assim que nós precisamos que estejam à frente da causa. Como é que as pessoas fazem para te encontrar, para contactar contigo, para esclarecer mais alguma dúvida, por favor? Muito obrigada, fiquei até emocionada. Eu sempre falo, a gente só vê aquilo que a gente é, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu trabalho como clínica e como anestesista, fixa ali na Clínica Amigo Pet, na Rua Amazonas, no número 688, em frente ao Terminal da Fonte. Trabalho como anestesista em outros locais também. Se você quiser me acompanhar, também pode me seguir no Instagram, Ivete Carina Oliveira. Ivete Carina Oliveira. Isso. Maravilha, Jorge. Mais uma jovem, gente que traz volta e meia profissionais médicos veterinários aqui, a Sandra também como empresária, pessoas do bem e, acima de tudo, que realmente fazem realmente pela causa, Jorge. O negócio médico veterinário, é evidente que nós estamos no mercado, mas, ao mesmo tempo, esse amor, essa paixão fazem o grande diferencial. É de profissionais assim que nós precisamos. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem a oportunidade de entrevistar pessoas assim, que simpatizo de forma integral e torço de coração que continuem fazendo esse belo trabalho. Então, meu abraço especial a você, Jorge, até a noite, na TV Galega, né? Isso aí. E um abraço especial a todos os nossos queridos amigos ouvintes aí, um bom resto de semana e até semana que vem. Obrigado, Eliomar Russi, apresentando o quadro Animais da Cidade nesta manhã de terça-feira aqui em Blumenau.